Então agora eu vou fazer a sombra com o marrom escuro. Eu optei por esse tom mais neutro. Poderia ser também com magenta. Ia ficar bonito. Ia ficar bonito também, mas o marrom é o mais básico. E como já vai ter laço, bolinhas, e até porque flores, o cipózinho remete a um envelhecido, né? Então nós optamos pelo marrom em vez do magenta, que é o vermelho mais escuro que esse. Então vamos lá, o mantra da sombra. Põe a pontinha do pincel na tinta. Esse é o pincel chanfrado, a gente usa o número 14 ou 16. Não atrapalhei. Tira o excesso de água, põe a pontinha na tinta, espalha, espalha, encosta. Eu vou dividir aqui no meio. E como essa casinha ela é inclinadinha, eu vou dividir mais uma vez aqui nessa pontinha. Raquel a Rosa disse que tá fazendo um cachepô de papelão, que ela achou uma ótima ideia. Ah, ficou bonito, né? Também gostei. Eu tenho um outro preparadinho ali de conjunta já pra terminar, né? Vai ficar um amor. É bem fácil, né, Rosa, de fazer. Boa noite, Kelly. Boa noite, Cleusa. Cleusinha. Não, deixa eu ligar pra Cleusinha, deixa eu contar as perguntas. Tomara. Aqui, ó. Hoje teve festinha aqui na arteira. Eu não vou fazer em toda a volta, será? Eu já deixo pronta. Nós temos tempo. Então vamos fazer. Uma divisãozinha simples, como se fossem ripinhas isso, né? Uhum. Se não quiser, não precisa, mas eu acho que fica bem bacana, porque sempre dá um toquezinho mais tipo rústico do ripado, né? E depois, mesmo que for fazer uma casinha de passarinho, que não seja um enfeite de Natal, essa técnica fica bem bonita. Cabe sempre, né? Cabe sempre. A Rosa tá falando que vou fazer de juta. Já comecei a forrar. É fácil e muito lindo. O que eu mais gostei é poder fazer de qualquer tamanho, né? É. Qualquer tamanho, qualquer formato. Nós gostamos sempre de poder ter essas opções de liberdade, né? Uhum. Porque geralmente a gente não tem as coisas aqui. E apesar de ter muito material, né? Chega na hora eu e a Loli aqui... Inventar umas modas. Aí tem que dar conta, né? E essa casinha depois dá pra tirar do enfeite e usar outra coisa, né? Porque ela não vai ficar bem, né? Só telhadinho. Vai ficar É só bem papel, Natal. mas o papel é bem né? Natal. É, mas se quiser depois dá pra colar outro papel por cima. Ah, sim. A Letícia quer destruir essa casinha, já Vamos quer. Nem reutilizar. chegamos ainda. Eu e a Loli ficamos aqui construindo e a Leite já pensando Já tô em... destruindo ela. Já pintou nossa casinha de outra cor, já Tu achou trocou uma papel. guirlanda na tua casa, né? Que tu tem que trazer. Deixa eu terminar ela. Que ela foi passear. Falta alguma coisa nela, assim. Falta um tchan. Deixei várias, na verdade. Não contei. Vai, Raquel, não acha as coisas? É, viu? Agora não tá mais na ateliê, tá na casa da Leti. Sim. Ela vai levar para as crianças verem, né? Pode baixar o do Face um pouquinho mais, eu acho. Baixar? Vamos lá. Ó, pra ficar mais visível. Tá bom? Depois da sombra, esse tipo de amadeiradinho, se quiser pode fazer duplo para os dois lados. Aqui eu vou deixar o simples. Fica bem bonito esse vermelho com esse verde, né? Fica. É bem antigo O mesmo. duplo é como da casinha verde da outra live, né? Uhum. Então agora é só fazer a sombra no restante. A gente vai fazer em todos os ladinhos. Pode ser que Raquel Carvalho, boa noite. Boa noite. Alguém diga que não precisa. Mas podem acreditar que a sombra faz toda a diferença numa pintura, né? Com certeza. Sempre a gente faz em todos os ladinhos. Na verdade, vai dar um pouquinho mais de tempo que você vai trabalhar e o efeito é completamente diferente. Tira o excesso. É surreal
ver uma peça com sombra e uma peça, a mesma peça sem sombra. É. Mesmo que de gesso, às vezes a gente nota de longe o que foi bem trabalhadinho, né? E às vezes é uma questão só da pessoa não ter esse olhar ainda desenvolvido, assim, de perceber o quanto muda uma sombra numa peça. Às vezes uma sombrinha simples já faz toda a diferença. É importante também sempre secar bem. Quando a gente vai passar o pincel em cima da sombra que já está feita, porque se ela estiver um pouquinho molhada, quando a gente for fazer a sombra que passa por cima, pode tirar a tinta e ele começa a manchar, fica feio. Então agora eu vou fazer aqui no coração. Sempre às vezes as pessoas ficam em dúvida nessa hora de se coloca o pincel assim, se coloca de outra forma. Mas a gente coloca sempre a ponta do pincel aonde a gente quer fazer a sombra. E depois vai... O coração, geralmente eu faço até a metade. Olha o lado que tem e o lado que não tem. Uhum. Já seca bem. Boa noite, Vera. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. A Rosa tá falando que hoje olho para as minhas peças anteriores e acho que estão nuas, porque estão sem a sombra. É, exatamente, nuas. É isso aí que a gente sente. Que por mais que a peça esteja bem pintada, bem acabada, a sombra faz total diferença. Alguma que outra que não precisa, né, Lili? É. Boa noite, Nari. Boa Os noite. kitzinhos de nenê, assim, mas o resto, sem sombra, fica sem graça, né? Muito. É, algumas coisas a gente não Alguma usa Mas são sombra, poucas, né? Poucas, aham. mas é porque a gente quer que fique outro estilo daí, né? Fazer dos A ladinhos. Rosa também falou que faz muita diferença. O meu estilo preferido de pintura é esse aqui. Com envelhecidos, com sombras. Eu tenho que cuidar, porque senão eu só pinto isso, né? É, acho que tem que ter moderação. Tá, aqui a frente dela tá pronta, depois ainda falta sombras no resto da casinha atrás, isso eu vou fazer depois.